Vídeo relacionado à fraude do Banco Daycoval e ao procedimento injusto de representantes do Poder Judiciário. Minha saudação a quem estiver acompanhando este vídeo. Meu nome, José Carlos Pereira de Alencastro. Idade, 71 anos. Capitão reformado do Exército Brasileiro. Espero que esse vídeo, que é um exercício de cidadania, seja muito proveitoso para as pessoas que, porventura, estejam sendo vítimas de fraude, sofrendo danos de difícil reparação e sendo injustiçadas por alguns magistrados que representam o Poder Judiciário e que um dia juraram agir com justiça em busca do direito dos jurisdicionados. A fraude de que venho sendo vítima desde julho de 2012, patrocinada pelo Banco Daycoval, é de fácil entendimento. Realizei uma operação financeira com o referido banco na modalidade de compra de dívida, ou seja, quitação de empréstimos consignados, onde não se precisa fazer uso da margem consignável. Haja vista que nesse tipo de operação o cliente não solicita empréstimo pecuniário e o valor das parcelas não supera o valor do contrato anterior. Em geral, a compra de dívida resulta na sobra de um valor, conhecido como saldo adicional, o qual é depositado diretamente na conta corrente do contratante. Atualmente, de acordo com o Banco Central do Brasil, o depósito de saldo adicional está proibido. Recebi por e-mail o contrato do Banco Daycoval. Após imprimir as folhas do documento, assinei cada uma delas, inclusive a ficha cadastral simplificada, pessoa física, na qual os dados pessoais do contratante, o número de parcelas e o valor de cada uma vieram preenchidos de forma manuscrito. Os dados da operação, registrados na referida ficha, contemplam a quitação de 2 empréstimos consignados e um depósito de saldo adicional em minha conta corrente, resultante da operação de compra de dívida. Posteriormente, enviei o contrato a Paulo Fernando, supervisor de vendas da Credit Center e correspondente bancário do Banco Daycoval. Vejamos a questão da fraude. Na metade superior da cédula de crédito bancário, que estava em branco, foi colocado indevidamente, depois de minha assinatura. Friso: depois de minha assinatura, um valor fraudulento de parcela, superando em R$ 907,58 o valor que eu vinha pagando antes da celebração do contrato com o Banco Daycoval, e superando em R$ 1.213,70 o valor registrado na ficha cadastral simplificada, pessoa física, primeira folha, que faz parte do contrato do Banco Daycoval. Eis aí a fraude de forma evidente, incontestável. Suas Excelências da 20ª Câmara Civil tomaram conhecimento dos valores descontados em meus contra-cheques, antes e depois de eu realizar a operação de compra de dívida com o Banco Daycoval.
em função da fraude, minha margem consignável foi usada de forma indevida, sem que eu recebesse empréstimo em dinheiro, o qual poderia girar em torno de uns R$ 43.000. Eis a pergunta que não quer calar: quem ficou com o meu dinheiro? Com o intuito de consolidar a fraude, me foi enviada uma segunda ficha cadastral simplificada pessoa física, com os dados da operação em branco, no que diz respeito ao número de parcelas e o valor de cada uma delas, para eu assinar novamente. Só assinei depois de preencher os dados da operação, confirmando os que estavam registrados na primeira ficha cadastral simplificada pessoa física, que anteriormente me fora enviada, juntamente com as outras folhas do contrato. Solicitei cópia autenticada da segunda ficha no 11º tabelionato de notas, em Porto Alegre, e a enviei ao correspondente bancário do Daicoval. Certamente, se eu tivesse assinado a segunda ficha cadastral simplificada, pessoa física, com os dados da operação em branco, o valor fraudulento, a exemplo do que foi registrado na cédula de crédito bancário, também seria colocado. Seria o golpe de misericórdia da fraude, e aí eu não teria mais o que fazer. É importante frisar que a ficha cadastral simplificada pessoa física, que faz parte do contrato que assinei com o Banco Daicoval, está sendo ocultada da Justiça e não está sendo disponibilizada a mim, de acordo com a resolução número 2878 do Banco Central do Brasil, juntamente com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Solicitei que me enviassem cópia do referido contrato e recebi tão somente uma folha de papel contendo meus dados pessoais e o valor fraudulento contido nela. Portanto, ainda não recebi a cópia do contrato celebrado com o Banco Daicoval. Nem o juízo de primeiro grau e nem o de segundo, a exemplo do que fizeram de forma correta magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, se interessaram em determinar ao Banco Daicoval que depositasse em juízo com prazo determinado cópia do contrato para que se pudesse instruir a ação judicial e dessa forma fazer justiça, para que eu, na condição de cliente do Banco Daicoval, venha conquistar meu direito, deixando de ser vítima de fraude e de sofrer danos de difícil reparação. Quando a cópia do contrato for exigida pela Justiça, mais evidenciada ficará a fraude. No site Real Promotora e em outros sites encontram-se o formulário completo de um contrato sob consignação do Banco Daicoval, tanto para empréstimos de novos valores pecuniários, onde se precisa utilizar a margem consignável do cliente, tanto para a compra ou quitação de dívidas em que a margem não é utilizada, e que foi o meu caso. Fazendo parte do formulário consta a ficha cadastral simplificada, pessoa física. No site
reclame aqui. Está registrado um número impressionante de reclamações relacionado ao Banco Daykoval, se compararmos com reclamações de outros bancos. A instituição a qual eu pertenço, depois de 2 semanas de análise da questão, me informou que eu fora vítima de fraude, aconselhando-me a registrar um boletim de ocorrência, o que foi feito. Até meu gerente do Banco do Brasil ficou impressionado com a fraude realizada pelo Banco Daykoval. Jornalistas que tomaram ciência da questão através de provas documentais incontestáveis constataram sem sombra de dúvida a existência da fraude. Como que magistrados de elevado saber jurídico não se dão conta de uma fraude tão evidente como essa? Meu advogado entrou com embargos de declaração, recurso que visa esclarecer ou fazer com que magistrados se manifestem acerca de eventual omissão, obscuridade ou contradição lançada ou não no julgado. Suas Excelências nada mencionaram sobre a ficha cadastral simplificada pessoa física, onde consta o valor correto das parcelas que deveriam estar sendo descontadas em meu contra-cheque. Fazem referência apenas ao valor fraudulento registrado na cédula de crédito bancário. Isso é lamentável e vergonhoso. Atenta contra a segurança jurídica, que tem que ser preservada. É voz corrente, principalmente entre os magistrados, que a vitaliciedade do juiz representa garantia, visando preservar a imparcialidade e a independência dos juízes, livrando-os de pressões inconvenientes e assim podendo fazer justiça com base na lei, defendendo os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e a legalidade democrática. Por outro lado, existe entendimento de que juiz não vitalício é juiz intranquilo, pois é sabedor de que poderá perder o cargo por simples decisão administrativa e que a segurança da instituição judiciária é incompatível com uma magistratura temerosa, fazendo que haja uma sociedade debilitada na defesa de seus direitos. Diante disso, pude verificar anúncios nos meios de comunicação preconizando a vitaliciedade e, por conseguinte, a independência dos juízes. Entretanto, tudo cai por terra se o magistrado não fizer bom uso desse direito, com o intuito de realmente fazer justiça de acordo com o nosso ordenamento jurídico e diante de provas documentais, as quais não deixam dúvidas sobre uma determinada questão. Tudo cai por terra se o magistrado esquecer o juramento que fez em um passado remoto. Suas Excelências não podem esquecer que existem limites, que não estão acima da lei, que não podem decidir de acordo com seus desejos, e sim de forma técnica. Não podem desconsiderar importantíssimos esclarecimentos e consistentes provas documentais no julgamento de um processo.
Recentemente, a presidente Dilma sancionou lei que dobra a pena para crimes de estelionato praticados contra idosos. Desembargadores da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul supostamente não estão em consonância com a referida lei. Espero que Suas Excelências reflitam sobre o que fizeram no processo número 11.302.324.757. Ficarei muito agradecido ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, se Sua Excelência puder reverter tamanha injustiça ocorrida no referido processo, onde o infrator, o fraudador, está sendo beneficiado. Seria muito constrangedor, repito, seria muito constrangedor se eu tiver que entrar novamente em contato com minha instituição, que constatou a fraude do Banco Daycoval, para informar da injustiça de que estou sendo vítima por magistrados da 20ª Câmara Civil, julgadores de meu processo. Cópia deste vídeo será encaminhada aos meus advogados e aos meios de comunicação que têm a nobre missão de informar e fiscalizar ações de agentes políticos. Cabe repetir que este vídeo tenha excelente repercussão e que seja proveitoso, principalmente para pessoas que estejam sendo injustiçadas.